Meu nome é Maiara, eu advogo, quer dizer, eu tenho uma experiência na área de processo civil, civil e Código de Defesa do Consumidor de mais ou menos 12 anos. Eu sou advogada formada desde 2010, mas desde antes eu comecei a faculdade, na verdade, estagiando na Defensoria Pública, só que na área criminal, não era minha área. Aí eu já mudei de lá para um escritório de advocacia e fiquei nessa área de escritório de grande porte e até hoje eu estou. Me formei na Municipal de Franca, no interior. Fiz pós-graduação na Unesp, mas minha pós-graduação é em processo civil. Quis dar processo civil, mas está concorrido, está bombando. E, enfim, como eu queria de qualquer forma... Olá, tudo bem? Participar do projeto de vocês, eu me dispus a dar algumas matérias que estavam mais deficientes de professores. Hoje eu trabalho em São Paulo, trabalho com consumidor, com empresarial, processo civil, direito civil, mas na área da saúde. Então eu advogo para empresas da área da saúde. Enfim, é isso. Pesquisei bastante sobre sobre os dois temas que eu vou falar hoje. Dei uma pesquisada nas provas anteriores para trazer questões, porque como eu sou da área, eu sou de uma parte do direito que é a advocacia, eu tive que ir atrás e procurar entrar mais no assunto das provas, dos concursos, para ajudar vocês. E acho que vou ajudá-los de alguma forma, tomara que sim. Qualquer coisa que eu estiver falando aqui, que vocês quiserem complementar ou perguntar, ou qualquer dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. Certo? Bom, o primeiro tema que a gente tem para hoje aí é pessoa jurídica. A pessoa jurídica está na parte geral do Código Civil, lá nos primeiros artigos, acho que é do 40 para frente. Então, o que é pessoa... Para começar, um conceito de pessoa jurídica é um grupo de indivíduos, bens, focados em um único objetivo. Pode ter mais de um objetivo, mais de uma finalidade. Mas o importante é que eles tenham finalidades determinadas e comuns, né? Esse é o conceito mais amplo. Esse grupo de indivíduos, eles têm que ter capacidade e personalidade jurídica própria. Esse é o conceito que a gente tem hoje, que o Código Civil traz hoje pra gente. Por que eu falo hoje? Porque quando a gente vai estudar a natureza jurídica da pessoa jurídica, a gente vem de uma evolução de teorias que chegaram na teoria da realidade técnica, que é a teoria contemplada no Código Civil, mas que antes não era assim. Num primeiro momento, a gente dividia em duas teorias, que era a teoria negativista e afirmativista. A negativista falava que a pessoa jurídica não existia. Era algo abstrato na cabeça de quem criou a legislação. Hoje em dia, pra gente, é até engraçado pensar isso, né? É tão real pra gente que é totalmente superada essa teoria. Num segundo momento, a teoria afirmativista, ela se dividiu em três frentes. A teoria da ficção, que continuou perseguindo a ideia de algo abstrato, então ela existia ali no artigo e falava que ela existia, mas na sociedade aquilo não era vivo, né? Então ela também foi superada. A teoria da realidade objetiva, que falava sim, a pessoa jurídica existe, mas ela não é um organismo, como que ele menciona? Ela é um organismo que não tem capacidade técnica autônoma. Então, ela sempre vai depender de um outro organismo do sistema do código, o que a gente também não concorda. E aí, por fim, veio a teoria da realidade técnica, que fala que sim, a pessoa jurídica ela existe, ela tem capacidade e personalidade própria e ela é real. A partir do artigo 40, a gente vai ver todos os requisitos das pessoas jurídicas. O artigo 40 está um pouco aqui no meio, mas acho que dá para ver, né? Ele fala, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, ou de direito privado, certo?
Direito público interno, a gente tem União, Estados, Distrito Federal e territórios, municípios, autarquias, incluindo as associações públicas e as demais entidades de caráter público. Ou seja, tudo que for exclusivamente público ou ainda autarquia ou empresas de administração indireta. Sempre vai ser pessoa jurídica de direito público interno, certo? Direito público externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional público. Cada uma dessas pessoas, elas estão previstas no artigo. Mais pra frente a gente vai entrar um por um para entrar nos detalhes de cada uma delas, tá? E por fim, as pessoas jurídicas de direito privado, que são as associações, as sociedades, as fundações, organizações religiosas, partidos políticos e a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a IRELI, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Eu que passo aqui, né? Bom, direito público interno. Pessoas jurídicas de direito público interno são aquelas que geralmente criadas por lei, porque a gente está falando aqui de país, estado, município, autarquia, e geralmente isso está previsto em lei. Então, vai vir os incisos do artigo. Inciso 1º vai falar quem é a pessoa jurídica, a primeira pessoa jurídica de direito público interno, a União, certo? Em segundo, os estados, Distrito Federal e territórios. Então, vamos diminuindo. Os estados. Em terceiro, os municípios, mais para dentro dos estados. E por último, as autarquias ou órgãos da administração indireta, como eu já havia falado para vocês antes, tá? Aqui eu vou ter uma observação. As pessoas jurídicas de direito público interno, tá errado ali o externo, é interno, são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, tá? Esse é o artigo 43 do Código Civil. E aí merece destaque. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos dos seus agentes, então são os seus prepostos, certo? Só que eles têm que estar agindo na qualidade de preposto daquela pessoa jurídica de direito, certo? Ele não pode estar fora da sua condição de preposto da pessoa jurídica de direito público interno. E segundo, ela vai responder independente de culpa. Só que, se houver culpa ou dolo do agente, ela pode ter ação de regresso contra ele, certo? Então, não significa que ela não vai responder se tem culpa ou dolo. Não, ela responde. Só que em um momento posterior, ela vai entrar com ação de regresso contra aquele agente, aquele preposto, para, se houve culpa ou dolo, para ser indenizada ou ser ressarcida do dano que foi causado por aquele ato. Correto? Na sequência, tem direito público externo. Aí o artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Pessoas jurídicas de direito público externo são, portanto, aquelas regulamentadas pelo direito internacional e reconhecidas pela legislação do exterior, certo? São os países, são as divisões administrativas, além dos organismos internacionais. Então, aqui eu dei alguns exemplos. O Mercosul, a União Europeia, a ONU é um exemplo, tá? E também são menos vistas porque são em menor quantidade. Aí tá. As pessoas jurídicas de direito privado. Qual que é o primeiro requisito para a existência da pessoa jurídica de direito privado? Ela tem que ser registrada, certo? Esse eu acho que é o artigo 46, que fala dos requisitos do registro. O registro declarará a denominação, o nome, o modo, o ato constitutivo, os membros e as condições de extinção. Para dar início à pessoa jurídica, ela tem que estar registrada nos termos do artigo 46. Tá. Aí, onde que ela vai estar registrada? No órgão competente. Se a gente está falando de uma sociedade de advogados, onde que ela vai estar inscrita? Na OAB. Se a gente está falando de uma sociedade anônima, onde que ela vai estar inscrita? Na junta comercial, ótimo. Então, se a gente está falando de uma associação ou uma fundação? No cartório. No cartório de registro das pessoas jurídicas, isso.
Bom, tá bom. Temos alguns exemplos já. E aí tá, e uma informação importante: decai em 3 anos o direito de anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado, a contar do respectivo ato, contar da publicação da inscrição. Ou seja, foi constituída de forma equivocada a pessoa jurídica. Qual é o prazo para a gente refazer ou cancelar ou anular tudo isso? 3 anos, tá? Então, esse prazo, ele está previsto no artigo 45. É importante isso porque nos testes eles costumam misturar as opções os prazos decadenciais e confundir. Bom, aí o artigo 44 traz pra gente quais são as pessoas jurídicas de direito privado. Esse rol, a jurisprudência ela discute se ele é taxativo ou não. Eu acredito que não, porque a gente tem exemplos reais de pessoas jurídicas que não estão aqui, tá? Mas no final a gente vai ver que faz falta algumas citações específicas, tá? Mas, no primeiro momento, quais são? São as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, como eu tinha falado no começo. As associações estão previstas, os artigos que falam exclusivamente de associações, tá entre os 53 e os 61. Esses artigos, eles vão muito no detalhe, desde o registro, desde um documento, uma reunião, Assembleia Geral, eles têm muito detalhe, muita informação específica desse tipo de pessoa jurídica, tá? Eu não entrei em um por um, mas eu recomendo que vocês leiam todos eles para relembrar. São coisas assim básicas, mas é importante a gente ter fresco na cabeça, porque pode ser que caia a letra da lei em alguma questão, tá? Mas o mais importante, a associação é uma reunião de pessoas. Por que eu falo isso? Porque quando a gente entrar em fundações, a gente vai ver que é uma reunião de bens. Então, nenhuma das duas pode ter fins lucrativos. Nenhuma das duas. A diferença é que uma é uma reunião de pessoas e a outra é uma reunião de bens, tá? O que significa não ter fins lucrativos? Eu não posso ter renda? Não, eu posso. Posso produzir renda. Só que eu não posso reverter a renda em favor dos associados, ou em favor dos fundadores, ou dos instituidores da fundação. Então, eu posso produzir renda, mas eu não posso revertê-la para a pessoa do associado. Posso revertê-la para a associação, para um fim comum da associação, certo? Para uma atividade, para um objetivo, enfim, para o que aquela associação idealiza, tá? Nunca para o associado, tá? Então, esse é o primeiro parênteses. E aí, num segundo momento, os associados têm direitos iguais e a condição de associado é intransmissível. Isso é uma regra geral, expressa e irrevogável? Não. Se o estatuto da associação prevê ou direitos diferentes entre os associados ou que é possível transmitir a qualidade de associado, é possível. Então o artigo fala, é intransmitível a qualidade de associado, mas se prevê o estatuto, pode. Eles têm que ter direitos iguais entre eles, entre os associados, mas se o estatuto prevê, pode. Certo? São exceções. No caso de dissolução da associação, o que vai acontecer com o patrimônio líquido restante? Aí tem uma ordem. Acho que isso está no artigo 57, por aí, que ele fala o seguinte: primeiro, vai para uma entidade com a mesma finalidade, com os mesmos fins daquela. Primeira coisa. Se não tiver, por deliberação dos sócios, vai para uma outra entidade, ainda que não tenha a mesma finalidade. Ou, por fim, que é a terceira opção, vai para a Fazenda do Estado, União Federal. É assim, onde chega tudo, né? Na última das hipóteses, vem aqui para mim.
Essa é a situação. E uma curiosidade que eu li em uma questão bem... Na verdade, a questão que eu vi na prova era de direito constitucional, mas que eu achei relevante colocar aqui. As associações é a única modalidade de pessoa jurídica de direito privado que está prevista na Constituição Federal. Como que ela está prevista? A Constituição fala direito de reunião. Então, aí ele prevê a criação e a formação das associações. Tá? Então, pode ser que isso seja relacionado entre essas duas matérias, esses dois temas, e aí a resposta seria associações. Aí é importante ressaltar também que, por ser previsto na Constituição Federal, tem dois tipos de reunião de pessoas que são proibidos pela Constituição, que é a reunião para finalidades proibidas, ilícitas, então eu não posso fazer uma associação para tráfico de drogas, por exemplo, e paramilitares. Também não posso fazer uma associação para um grupo armado para a galera sair por aí treinando e fazer o que quiser da vida. Exatamente. Não vou te falar que não existe. Deve existir, mas legalmente, vamos nos ater aqui ao artigo, não é possível, certo? Partindo já para segundo tipo de pessoa jurídica de direito privado, nós temos as sociedades. Provavelmente deve ter um professor que só fale sobre direito societário, direito empresarial, porque as sociedades, elas se dividem, acho que tem 5 ou 6 tipos de sociedades diferentes, e cada uma com um detalhe diferente. Então entra numa matéria bem extensa. Mas o que é importante para a gente aqui nessa parte geral? Saber, sociedade é uma união de pessoas, assim como associação. Só que qual que é a diferença? Eu tenho atividade econômica e eu tenho um lucro. Então, na sociedade, eu posso ter atividade econômica e eu posso pegar aquele resultado, aquela renda e repartir entre os sócios. Aliás, essa é uma das principais finalidades. Né? Então, essa é a grande diferença. Ela sai diferente da associação e da fundação, principalmente na questão de visar lucro, certo? As organizações religiosas e os partidos políticos não existiam nesse rol, mas eles estavam dentro de associação ou de sociedade. E aí, dentro de associação ou sociedade, eles tinham um problema de adequar as regras contidas no Código Civil. E uma organização religiosa, nem sempre ela precisa ter toda a estrutura de uma sociedade ou toda a estrutura de uma associação. Ela não precisa preencher, por exemplo, todos os requisitos do registro, todos os requisitos. É uma organização religiosa. Então, mesmo que, após incluídos no rol do artigo 44, as organizações religiosas e os partidos políticos ficaram com uma liberdade de organização. Eu posso aqui decidir quem vai ser, como eu vou me dividir, se é entre diretoria, se é entre comissões, se é quem tem o poder de quê, enfim, mais liberdade, tá? Partidos políticos, acho que tem uma lei específica agora, que fala exatamente o que deve ser feito. Acho que também porque não é assunto fácil, né, de se decidir, e também se fosse entrar aqui ia ser mais uns 20 artigos só sobre o que fazer e não fazer dentro de um partido político. Mas, na regra geral, as organizações religiosas e os partidos políticos têm mais liberdade de atuação dentro das suas próprias estruturas, tá? Políticos eu já falei. EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Sempre um único sócio. Sempre capital social mínimo de 10 vezes o salário mínimo. E o mais importante, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social da empresa. Eu tenho uma dúvida, deixa eu responder essa matéria, porque assim, eles falam que a Constituição não pode vincular o salário mínimo com nada, entendeu? E nesse da EIRELI, ele vincula o salário mínimo às cotas societárias. A cota mínima. Não estaria errado contra o preceito constitucional? Eu acredito que é uma lei muito específica para um tema muito específico que pode ser que seja válida, porque aquela velha história que a gente tem uma regra geral e uma regra específica. Então você vai ponderando até ela se sobrepõe, né, à regra geral, que
sim, é válida, mas nesse caso específico é uma inovação, então eu acredito que a lei especial que fala do capital social mínimo, ela prevalece a lei geral, a regra geral, tá? E aqui, como eu disse, o mais importante é que a responsabilidade, ela está limitada ao capital da sociedade, tá? É isso. Aí embaixo a gente já entra nas fundações. Eu deixei por último porque as fundações também têm bastante, assim como as associações. Quando vocês chegarem em casa, deem uma lida nos artigos, tanto das associações quanto das fundações, porque, como eu disse, tem muito detalhe, muita informação. Nome, denominação, registro. Isso aqui, tudo, artigo por artigo. Então, é coisa de você decorar e bater o olho ali. Não adianta a gente ficar lendo aqui algumas vezes, porque a gente vai ficar lendo o artigo. Então, não acho que não vai funcionar. Então, nas fundações a gente tem do 62 ao 69, e como eu disse lá atrás, fundação é reunião de bens, tá? Então, eu sou um fundador, ou um instituidor da fundação. Eu vou lá, eu vou destacar bens por testamento ou escritura pública para seguir a finalidade que eu pretendi com a criação daquela fundação, tá? Um exemplo de fundação, alguém sabe? Ayrton Senna. Roberto Marinho, Xuxa Meneghel, enfim, todos esses. Então, você destina aquela verba, aquela quantidade de bens, de valores, de qualquer coisa que você tem, para aquela finalidade. E há uma série de etapas que devem ser observadas. Aí aqui eu tentei colocar tudo que está nesses artigos, do 62 ao 69, ou pelo menos o mais importante, para a gente dar uma pincelada. Afetação de bens livres por meio do ato de dotação patrimonial. É o que a gente acabou de falar. Então, bens livres eu não posso disponibilizar para instituir a fundação, o que é algo que está, por exemplo, alienado, tá? Não é opção, não é objeto de educação patrimonial. Instituição por escritura pública ou testamento, é o que fala o artigo. Então, em vida, por escritura pública, ou em pós-morte, testamento. Elaboração dos estatutos. Isso, gente, é para todas as pessoas jurídicas. E vocês vão ver algumas questões que falam assim, mas a pessoa jurídica tem validade, isso já tem validade, independente de registro. Gente, registro é sempre uma pegadinha. Não nada tem... Salvo o contrato entre as partes, ele vai obrigar as partes entre elas, mas para terceiros, só com o registro. Não tem efeito se não tiver o registro, certo? Aprovação dos estatutos. E aí vem um detalhe importante. É o Ministério Público que faz essa aprovação. Então, quando a gente tem uma fundação que ela atua em vários estados, é o Ministério Público Estadual que faz essa validação. Quando a gente tem uma fundação que atua em vários estados, seria o Ministério Público Federal? Essa é uma discussão polêmica. Foi objeto de uma ADIM, eu acho, que o Ministério Público Federal falou que não é responsabilidade dele, e eles conseguiram, inclusive, dizendo o seguinte: por mais que ela atue em vários estados, cabe a cada estado operar juntamente com o outro para avaliar se está ok ou se não está ok. Ou seja, a fiscalização vai ser compartilhada. Se a Fundação Ayrton Senna atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, vão juntar todos os MPs desses estados e fazer essa fiscalização, certo? Não atribui. O fato dela estar em vários estados não atribui a responsabilidade ao Ministério Público Federal. Beleza? E realização do registro civil, que, como a gente citou como exemplo, é no cartório de registro das pessoas jurídicas, tá? Eu tô falando muito rápido? Não. Então tá bom. Bom, representação da pessoa jurídica. Como eu tinha acabado de falar, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos nos atos constitutivos. O que significa isso?
No ato constitutivo, não estava previsto que eu poderia, por exemplo, decidir sobre compras. Um exemplo. E eu fui lá e fiz. Comprei várias coisas para a empresa, comprei várias coisas. E o que diz o artigo? A empresa está obrigada a assumir essa responsabilidade que eu fui lá, fora da minha competência, e realizei? Não, é exatamente isso que tá. Por quê? É baseado numa teoria que chama teoria ultra vires. Esse aqui, ó, que eu coloquei aqui pra vocês. O que fala? Ela é contrária àquela teoria da aparência. Teoria da aparência fez em nome da sociedade, fez em nome da pessoa jurídica, é a pessoa jurídica. Essa é a teoria da aparência. Mas não é a teoria que está prevista no Código Civil. Por quê? Porque o Código Civil fala exatamente isso. Você tem que ser, a pessoa jurídica ela vai ser responsabilizada se for exercido dentro dos limites das suas atribuições, certo? Então tá, aí vamos falar um pouco da teoria. A sociedade não se vincula se os atos foram evidentemente estranhos ao objeto social. Então, por exemplo, eu sou um posto de gasolina, certo? Como administrador, fui lá e comecei a comprar e vender carro. Qual que é a finalidade principal da pessoa jurídica posto de gasolina? Sim. Exatamente. Então, fica claro que é algo que foge do principal, certo? Aí eu citei aqui o artigo 1025, que não está dentro do nosso escopo da aula de hoje, mas é importante. Qualquer ato praticado em nome de pessoa jurídica por seus sócios ou administradores que ultrapasse seus poderes é nulo. Ao terceiro, caberia apenas mover ação contra aquele que extrapolou os limites sociais. Por quê? Porque era notório. O terceiro sabia que aquela não era a finalidade daquela pessoa jurídica, certo? Então ele não vai mover uma ação contra a pessoa jurídica. Ele vai mover uma ação contra a pessoa responsável por aquele ato. No caso, pode ser um administrador, pode ser um sócio, enfim, um representante, um preposto, qualquer pessoa, certo? Aí tem uma curiosidade. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Ou seja, não tem previsão para dizer quem é ou quem não pode, todo mundo pode. Foi omisso, então todo mundo pode, tá? E o excesso por parte dos administradores somente pode ser oposto a terceiro se ocorrer pelo menos uma das hipóteses. O que significa isso? Eu, como administrador, fui lá, vamos voltar no mesmo exemplo, cometi um excesso que não estava previsto no estatuto, então eu ultrapassei os limites das minhas atribuições dentro da pessoa jurídica, certo? Quando que vamos dizer, não é um respingo, quando que essa responsabilidade pode ser atribuída, o terceiro vai ter que assumir o encargo, porque claramente aquilo não era minha atribuição. Então, a primeira possibilidade, se a limitação de poderes estava inscrita ou averbada no registro da sociedade. Por que isso? Porque a partir desse momento é público. Se era público, a pessoa que entrou no negócio jurídico deveria estar ciente, certo? Segundo, provando-se que era conhecido por terceiro, ainda que a gente não tenha o registro. Se é algo que ali dentro daquela situação, daquele contexto, é um fato conhecido, também não tem como o terceiro se eximir da responsabilidade de ter negociado, sabendo que aquilo já era errado, certo? Ou por último, tratando-se de operação evidentemente estranha ao negócio da sociedade, que é a gente voltar no exemplo do posto vendendo carro, certo? É óbvio que não era um negócio. E eu, mesmo assim, eu como terceiro fui lá e resolvi comprar um carro daquele, poxa, né? Não tem nem o que falar. Não tem como se eximir. Você fez e você sabia o que você estava fazendo. Administração coletiva, está prevista no artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes.
Isso também é uma pegadinha. Não é a maioria dos votos dos associados ou dos... Não, é dos presentes. Salvo se o ato constitutivo prever o contrário. Tá? É a mesma situação lá do que a gente estava falando. Os associados têm os direitos iguais. Salvo se o ato constitutivo prever o contrário. Se o estatuto prever o contrário. O direito de associado é intransmissível. Salvo se o estatuto prever o contrário. Ou prever de forma diversa. Certo? Em caso de decisões eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude, ou quando violarem o estatuto, decai em 3 anos o direito de anulação destas. Então, vamos lá. A administração coletiva fizeram aqui a assembleia e pela maioria de votos decidiram algo, certo? Lá pra frente descobriram que tinha erro naquela reunião de informações que levaram àquela decisão. E aí eles resolveram anular. Qual é o prazo? 3 anos. Mas lá pra frente, no Código Civil, vocês vão ver o artigo 178, que é uma regra geral, que fala assim, qualquer negócio jurídico decorrente de erro, dolo, coação, não sei o que, decai em 4 anos. O que vale aqui? É o que a gente acabou de falar. A lei especial é um artigo dentro da mesma lei, mas que versa especialmente sobre o tema, certo? Então, vale a regra dos 3 anos. A regra do 178 vai valer para todo o resto de anulação de decisão, menos para os casos de administração coletiva da pessoa jurídica de direito privado, tá? E esse a gente permanece prazo de 3 anos para decair o prazo em 3 anos. Então, fica fácil da gente gravar porque o código fala, pelo menos nessa parte, ele fala por 2 momentos em decadência. Primeiro prazo de decadência, 3 anos para desconstituir a pessoa jurídica quando ela foi constituída com erro, certo? E o mesmo prazo de 3 anos para anular a decisão com dolo, erro, enfim, qualquer violação que possa levar à anulação da decisão da administração. Então, o prazo é semelhante, certo? E não se confundam com o prazo do artigo 178, porque é a regra geral. Então, 4 anos vale para todos os demais casos, tá? Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, vai nomear um administrador provisório, tá? Isso é só um artigo, o artigo só fala isso. E, por fim, eu pulei para o 51, porque o artigo 50 fala de desconsideração da personalidade jurídica. É um tema que a gente vai... enfim, vamos falar do 51, que prevê o fim da personalidade... Não, tem muita coisa. Eu fui selecionar as questões, eu não sabia qual eu botava, porque tinha 500. Enfim, o fim da pessoa jurídica de direito privado. Aqui, lembrando, estamos falando do fim, dissolução, não estamos falando de desconsideração de personalidade, certo? São coisas diferentes, a gente vai falar mais pra frente, mais um pouco sobre isso. Aqui, acabou. Aqui não tem mais... acabou o dinheiro, acabou a sociedade, acabou a amizade, acabou tudo. Como assim? Acabou o dinheiro e vai acabando, né? Acabou tudo porque as pessoas não sabem lidar. Exatamente assim. Então, nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento. Por quê? Porque algumas pessoas jurídicas têm que ter autorização para funcionar, tá? Geralmente essas pessoas jurídicas atuam em áreas reguladas, então elas são dependentes de autorização do órgão regulador. Por exemplo, uma cooperativa de crédito tem que ter autorização porque ela está envolvendo crédito. Então, envolve um outro órgão que tem que fiscalizar e tem que aprovar aquele funcionamento principalmente. Ela vai ser, por exemplo, fiscalização. Não tem mais direito de atuar. Vai entrar na parte de dissolução da pessoa jurídica, tá? E uma coisa importante, ela existe até liquidar tudo, tá?
tá? Não acaba e simplesmente, dissolveu, não. Ela vai existir até liquidar todas as contas daquela sociedade, daquela pessoa jurídica, tá? Então, como que vai acontecer? Vai registrar onde ela está inscrito, que nem pessoa física. Nasce, registra, morre, registra. Beleza? As disposições para liquidação aplicam-se às demais pessoas jurídicas de direito privado. Aqui a gente não está falando só de uma ou outra, a gente está falando de todas aquelas que a gente elencou lá no começo. Associações, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedades, certo? Vale para todas. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição. Aí, ok, acabou, não deve mais nada para ninguém, apurou todas as contas, se der tudo certo, né? Aí a gente vai ter efetivamente o encerramento daquela pessoa jurídica. E aí dá o cancelamento da inscrição, tá? E o artigo 1033 do Código Civil, ele tá lá pra frente, sim, não tá dentro da nossa matéria, mas ele traz alguns exemplos de dissolução. Então, pode ser, por exemplo, eu coloquei ali embaixo, a pessoa jurídica pode ter um prazo de duração. Deu o prazo, tá ok. É requisito para dissolução de sociedade, requisito para dissolução da pessoa jurídica. Ou um consenso dos sócios. A gente não tem mais interesse, a gente não quer mais manter, então também é um dos requisitos para a dissolução, tá? Falta de sócios, pode acontecer. Ou falta de administradores, falta de pessoas para compor aquela reunião. Como a gente disse no começo, uma reunião de pessoas. A pessoa jurídica, se for um só, ela vai virar, pode ser uma Eireli, pode se manter, mas pode não ter também um único interessado, certo? E a cassação, como a gente falou aqui, que é quando depende de autorização do órgão regulador para funcionamento, tá bom? Professora, mesmo essa dissolução, né, com duração, tudo, ela precisa ser encerrada a liquidação também, ou não? Sim, todas só dá o encerramento efetivo com o cancelamento da inscrição após a liquidação. Todas. O que acontece, tá? Muitas empresas, elas ficam lá em condições de liquidar. E ela nunca vai ser encerrada, vai ficar lá pro resto da vida? Vai ficar, porque, por exemplo, judicialmente, eu posso estar num período frequente ou recorrente, tentando de novo ir atrás, porque eu sou um credor. E eu vou tentar, por exemplo, no escritório a gente tem várias, acho que até uma rotina do pessoal que cuida desse tipo de processo, é reativar o processo de um mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, e aquilo vai até... Exatamente. Mas eu acho que, assim, é uma regra que ela inviabiliza o cancelamento irresponsável, vamos dizer assim, porque senão você não teria nem como ir atrás ou demandar um crédito que você tem em aberto. Ainda que você não tenha a expectativa de recebimento, você tem ali o passo a passo do como cobrar, né? Exato. Então, judicialmente, pelo menos é assim que acontece, né? Eu falei que a gente ia já para desconsideração, mas não. O artigo 52 é o último que fala sobre pessoas jurídicas, e ele fala: aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade, igual pessoa física, certo? Aí eu citei alguns direitos da personalidade que estão lá no comecinho do Código Civil. Por que eu citei aqui? Pra gente ver direito ao nome. Para pessoa jurídica, o que é? Um registro, razão social, certo? Que nem o nosso nome tem o registro e a razão social da empresa. Direito à identidade, individualização, nome comercial, nome fantasia. Regras que protegem essas informações. Se você quiser abrir uma empresa de lanches, de fast food, com o nome McDonald's, você não pode, tá? Aliás, você não pode nem abrir um escritório de advocacia com o M do McDonald's escrito Maiara Advogados. Usou o M do McDonald's, acabou. Não pode. Então, isso é o direito à identidade. Direito à imagem, que também está atrelado com esse exemplo. Artigo 20 do Código Civil inclui a marca, o logo e tudo mais. A letra
que escreve o logo do Guaraná Antártica. Muita gente pega o logo, muda o texto e tá achando que tá tudo bem. Não. Aquilo lá é patenteado, é autêntico, é tudo daquela marca. Então, respeito o direito à imagem da pessoa jurídica. É uma empresa, é uma sociedade que criou aquela imagem, que criou aquele conceito, tá? Direito à intimidade também se aplica. Não posso invadir e publicar livros da empresa. Não posso quebrar o sigilo bancário, tá? Técnicas de produção. O molho do Big Mac. Ninguém sabe do que é feito. O refrigerante Coca-Cola. Ninguém sabe do que é feito. Isso está dentro da intimidade da produção ou atinente ao serviço. Qualquer coisa que você for fazer, se você quiser manter o seu sigilo, para que ninguém faça igual, ou que as pessoas tentem, pelo menos não consigam, talvez uma Pepsi, né? Que não deu certo. Você pode, está protegido. Direito à honra, reputação, integridade, moral. Entre direito à honra, a gente entra numa questão que foi muito polêmica, hoje está pacificada, que é se a pessoa jurídica sofre dano moral, tá? O STJ já falou que sim, que sofre dano moral. E só que ele fala, a reparação só é devida se o dano moral ocorrer sobre a honra objetiva. Tá? Por quê? O que é a honra objetiva? É imagem, é credibilidade, é impressão de mercado. Isso tudo pode ser objeto de dano moral da pessoa jurídica. Mas dano causado exclusivamente à honra subjetiva não existe, tá? Vamos lá. A pessoa jurídica não pode ficar angustiada, no caso, chateada. Não pode, não tem como. Então, o dano moral, ele se restringe... Não, gente, por incrível que pareça, a gente vê isso em processo. Não acredito. Sim, sim. A pessoa jurídica abaladíssima. Abaladíssima. Então, é claro, essa decisão, se vocês abrirem ela, porque a decisão que gerou a súmula, ela fala honra objetiva, tá? São critérios objetivos. Por exemplo, a negativação do CNPJ da empresa. Cara, tá, foi indevido? Foi indevido. Mas e qual foi o seu prejuízo? Ah, eu participei de uma licitação e estava aqui a informação. Opa, ok. Ah, eu não tive prejuízo, mas, poxa, me inscreveram indevidamente. Não cabe, tá? Como a gente está falando de imagem, de algo mais objetivo, não tem aquela coisa da pessoa física que fala, mas eu fiquei abalada por ter meu nome negativado. Não tem isso. Então, ou você comprova o prejuízo, ou... Então, não, nenhum dano, nenhum problema. Bom, e por fim eu citei um RESP que eu achei interessante, que fala que os danos morais da pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem, que é um pouco na linha do que a gente estava falando. Então, precisa ficar claro que aquilo prejudicou a pessoa jurídica, prejudicou aquela empresa, prejudicou aquela marca, de alguma forma, a gente tem que comprovar isso, certo? Alguma dúvida? Professora, tirando a licitação, ele poderia, um exemplo, a empresa vai fazer uma compra e o fornecedor dela vem, ela está com restrição. E não vende. Isso pode acontecer. Aí seria por acaso. Configura. Eu tenho um caso assim, inclusive, no escritório. Que a gente advoga para um hospital e ele compra de um fornecedor que resolveu não vender mais porque o CNPJ do hospital foi incluído indevidamente. Teve um protesto, um protesto indevido. E aí agora a gente entrou com uma ação de anulação dos efeitos do protesto, porque na verdade a suspenção do protesto a gente não conseguiu nem impedir, eles protestaram, e a gente pede dano moral, porque é típico eu como hospital, o meu maior fornecedor de material, eu não consegui comprar dele, e eu tenho um e-mail dele falando, não posso, porque seu CNPJ está com restrição. Nossa, que bonitinho. Acho que vamos ganhar. Então, configura, certo? Bom, desconsideração da personalidade jurídica. Primeira coisa, como a gente estava falando no slide anterior, não é a mesma coisa que dissolução da personalidade da pessoa jurídica. Não é a mesma coisa. Desconsideração da personalidade, a pessoa jurídica vai continuar existindo. Então, o que eu vou fazer? Tá aqui a pessoa jurídica, estão aqui embaixo os meus sócios, os meus administradores, os meus representantes. Eu vou tirar a capa
e vou acessar as informações de cada representante daquela pessoa jurídica. Ela continua ali, ela continua existindo, ela não deixa de existir, certo? Então tá, artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, certo? Os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então tá, pode acontecer da responsabilidade recair sobre os sócios e administradores. Quando? Quando, é claro, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá? Isso é o conceito de abuso da personalidade. Então, tem que estar presente o abuso da personalidade, que é confusão ou desvio, certo? Isso é o mais importante. Com isso a gente consegue resolver 80% das perguntas, tá? Por que isso? No artigo 1024, ele fala do princípio da autonomia patrimonial. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica, ela é uma exceção ao princípio da autonomia patrimonial. Quando é que a gente vai entrar na exceção? Quando houver abuso da personalidade, que é desvio ou confusão patrimonial. Ótimo. Esse exemplo cabe no fosse começou a vender carro? Como? Esse exemplo aqui cabe no fosse começou a vender carro? Não. Porque, na verdade, ali não vai nem ser responsabilidade da pessoa jurídica, né? Porque se era notório que não era a atividade principal, ela não entra. Aí responsabiliza a pessoa, não responsabiliza a PJ, certo? Mas foi uma boa pergunta. Vocês entenderam a pergunta dele? Seria o caso se fosse uma atividade inerente à atividade da pessoa jurídica, tá? E aí sim, você configura o desvio de finalidade e você conseguiria a desconsideração da personalidade jurídica. Mas nesse caso específico não vai ser, porque a responsabilidade vai ser da pessoa, do preposto que fez aquele ato, certo? Bom, então, para desconsideração, portanto, afasta-se ou supre o princípio geral. Por que eu coloquei supre? Porque aqui ele fala que eu posso chegar no capital, no bem do sócio, particular do sócio, desde que a sociedade não tenha mais nada, certo? Então, esse é o princípio da regra geral, essa é a exceção que a gente vai entrar aqui, ó. Vou repetir várias vezes isso, gente. Requisitos. O que a gente chama de teoria maior? Teoria maior, vou explicar comparando para vocês entenderem. Teoria maior é o que está previsto no artigo 50. Então, eu preciso de caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, certo? Essa é a teoria maior. Na teoria menor, você não precisa demonstrar esses dois requisitos, ou alternativamente um desses dois. Onde que está isso? Código de Defesa do Consumidor. Por muito menos, o consumidor não pode ser prejudicado. Então, por muito menos, você consegue a desconsideração da personalidade jurídica, independente de confusão patrimonial, independente de desvio de finalidade. Então, no CDC, acho que é a aula de quinta-feira, a gente vai falar que qualquer dano causado ao consumidor pode ser objeto. Se o consumidor não vê uma forma de ser ressarcido, ele pode fazer esse pedido. Isso também está previsto, a teoria menor também está prevista no direito ambiental. Não sei ao certo falar para vocês, que é uma matéria que está bem distante da minha realidade, mas sei que lá também, assim como consumidor e hipossuficiente, também tem as regras de meio ambiente que colocam na mesma situação, tá? Então tá, aqui estamos falando de desconsideração da personalidade jurídica, princípio da autonomia patrimonial, exceção, certo? Requisitos da teoria maior: executados e findos os bens sociais, primeira coisa. Isso também tem que ficar claro, certo? Porque é o princípio de tudo.
abuso de personalidade jurídica, que é desvio de finalidade, confusão patrimonial, certo? Em comparação, em contrapartida, a teoria maior, que é a teoria do artigo 50 do Código Civil, a gente tem a teoria menor, que é a teoria do Código de Defesa do Consumidor ou do direito ambiental. Tudo bem? Coloquei lá embaixo, desconsideração inversa da personalidade jurídica. Não sei se já deram esse tema para vocês. É um tema da parte de processo civil, tá? Artigo 133, parágrafo 2º. Vou entrar um pouquinho, porque tá na moda, porque cai, porque todo mundo fala disso. Inclusive, estava num curso da PUC esses dias, e os palestrantes, grandes nomes do direito, começaram a discutir e não entraram num consenso. Nossa. Então é um tema bem polêmico. Mas o que importa aqui pra gente? A regra está no 133 e ele fala, tem que preencher os mesmos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Só que o que acontece aqui da desconsideração inversa? No primeiro momento, a gente tem a sociedade, a empresa, a pessoa jurídica. A gente vai entrar no sócio. Na inversa, a gente tem um sócio que não conseguiu adimplir com as suas responsabilidades, e aí a gente vai na sociedade. Entendeu? Então, a gente está aqui, a gente vem de cima, eu estou lá executando a sociedade, executando a empresa, e nada, ok, configurou desvio de finalidade ou confusão patrimonial, eu posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Posso, aí eu vou atingir o bem do sócio, certo? Ou de um deles, ou de todos eles, ou do administrador, ou do responsável, enfim. Na desconsideração inversa, eu estou executando a pessoa física, e ela não possui bens, não possui renda, o imóvel dela é de família, nada, eu consigo adimplir o meu crédito, certo? O que eu faço? Ele é sócio de uma empresa. O que acontece demais? Acho que por isso que surgiu isso. A pessoa física, na intenção de não pagar e não quitar os seus credores, ela pega o seu patrimônio e realoca na pessoa jurídica. Isso é o quê? Confusão de patrimônio, certo? Configura a possibilidade de que, sim, a gente pode fazer desconsideração, só que nesse caso é inversa. Porque eu estou saindo de uma impossibilidade de satisfação do sócio ou da pessoa física para atingir o capital social daquela empresa que ele é sócio. Entendeu? Provavelmente, a pessoa que for falar disso vai falar passo a passo com vocês, porque é um tema, processualmente falando, assim, que dá bastante trabalho. Hoje em dia a gente não sabe exatamente como funciona, os juízes, alguns decidem de alguma forma, outros de outros, mas isso é mais parte processual. A teoria é essa, tá? Alguma dúvida? Não? Bom, fiz um resumo, só pra gente memorizar. A gente estava falando de pessoa jurídica. Desde o começo da aula a gente se dividiu. Direito interno, direito externo. Dentro de direito interno, temos as pessoas de direito público, as pessoas de direito privado. Dentro de direito público, União, Estado, município, etc. Autarquia e tal, que a gente deu alguns exemplos. Dentro de direito privado, fundação, associação, organizações religiosas, partidos políticos, EIRELI e... o que eu esqueci? Sociedades, certo? Direito externo, estados estrangeiros e organizações internacionais, que foram aqueles exemplos que eu dei da ONU, do Mercosul, da União Europeia, etc. Bom, trouxe algumas questões para a gente resolver junto, tá? Então, me ajudem. De acordo com a legislação de regência e o entendimento dos tribunais superiores, julgue o próximo item. Situação hipotética. B é sócio cotista da sociedade empresarial A limitada, certo? Que está encerrando suas atividades e, consequentemente, dissolvendo a sociedade. Assertiva. Nessa situação, em eventual demanda judicial envolvendo B e a figura jurídica A limitada, esta poderá requerer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, tendo como fundamento único seu término? Não. Por quê? Exatamente. Não preenche os requisitos do artigo 50, que é abuso da personalidade, confusão patrimonial e desvio de finalidade, certo?
Então, tá errado. Próximo. Lembrando, qual é a teoria que a gente conceituou isso que a gente acabou de resolver? Teoria maior. Teoria maior. E um exemplo da teoria menor? CDC. Ótimo. Trabalhista, né? Isso eu ia perguntar, trabalhista é o menor, né? Eu acho que sim. Eu acho que o raciocínio é a gente pensar todas as normas de direito que beneficiam ou protegem demasiadamente. Exatamente. Aí eu acho que a gente vai aplicar a teoria menor, né? Trabalhista é possível que seja. Antes era, agora não é mais igual. Todo mundo na mesa. Em testamento, Antônio previu a constituição de uma fundação para a promoção da educação de crianças carentes. Quando de seu falecimento, constatou-se que os bens destinados à criação da fundação seriam insuficientes para a sua constituição. O testamento nada previu para esta hipótese. Nessa situação, os bens deverão ser: letra A, doados a qualquer organização sem fins lucrativos, ainda que de natureza diversa. Não. Letra B, destinados para outra fundação que se proponha a igual ou semelhante fim. Pode ser. Primeiro, vamos pensar, por que a A não? Porque assim, com fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Natureza de depende de como é a altura. Sim, é exatamente por isso. E outra, uma pegadinha aqui, né? Sempre qualquer, somente, apenas. É bem pegadinha. Qualquer é onde pega. O quê? Assim, é uma fundação também, não qualquer. Tá, a letra B. Destinados para outra fundação que se proponha a igual ou semelhante fim. Pode ser. De todos esses fins. Destinados ao município. Não, né? Melhor não. Repartidos entre os herdeiros. Não. Todo mundo aqui é brigado na família, tenho certeza. Já falaram não de pronto, tipo, não. Não deixaria dinheiro pra ninguém mesmo. Justamente. Destinados a qualquer outra fundação, desde que no mesmo âmbito territorial. Então ficamos com a alternativa B. Vou ler para vocês o artigo 63 que a gente colocou naquele bolo que eu falei, leiam com calma. Qual que é o 63? Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, o testamento, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Certo? É o MP que vê se é insuficiente? Sim. Sim. É o MP estadual, tá? Não, tem muito menos sobrando, né? Próxima. Vamos lá. Carlos emprestou R$1.000 a Pedro, sócio da construtora Bertolai Limitada, empresa de grande porte. O contrato foi formalizado em instrumento subscrito por 2 testemunhas. Na data em que o dinheiro deveria ser devolvido, Pedro negou-se ao pagamento, afirmando insuficiência de recursos. Tá? Diante do inadimplemento, Carlos ajuizou a execução de título extrajudicial contra a qual não foram opostos embargos. Certo? Tá inerte ali, todo mundo quietinho. Na fase de indicação de bens à penhora, constatou-se somente que Pedro não possuía bens penhoráveis. Não tinha nada no nome dele. Tá? Por esta razão, Carlos requereu desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual deverá ser: letra A, indeferida, pois a mera ausência de bens penhoráveis não autoriza o pedido. Letra B, deferida, pois a empresa de que Pedro é sócio possui condições suficientes para pagar o débito. Letra C, deferida apenas se provado que Pedro ostenta cargo de gerência na empresa de que é sócio. Indeferida, pois não é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Deferida, pois se está diante de relação de consumo. Vamos tirar as mais absurdas.
Relação de consumo não. Ostenta cargo de gerência não tem nada a ver com a história. Eu acho que Sim. Vamos voltar no conceito do requisito. Não é automático. Caracterizar abuso da personalidade. Como que caracteriza abuso da personalidade? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aqui ele só não tem nada no nome dele. Ele não tem bens penhoráveis. Ponto. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Não restou caracterizada nenhum abuso de finalidade, nenhuma confusão patrimonial. Certo? Então a gente ficou com a alternativa A. Assinale a alternativa correta sobre as pessoas jurídicas. A existência legal das pessoas jurídicas... assinale a alternativa correta, certo? A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado inicia-se com a formalização de seu ato constitutivo, independentemente da sua inscrição no registro. Eu falei, registro é o registro. Sem registro não nasceu, não tem como. Letra B. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, faltou um aqui para mim, hein? As empresas individuais de responsabilidade limitada, de acordo com o Código Civil, não são consideradas pessoas jurídicas, pois sua personalidade se confunde com a do empresário individual. Não. O que a gente falou? Artigo 44, é o último inciso. Empresa individual de responsabilidade limitada, é aquela. Um único sócio. Capital social, mínimo, 100 salários mínimos, que a gente teve aquela discussão. E por último, a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social da sociedade, tá? Então ela existe sim, ela está sim no rol do 44. Isso é Eireli? Eu cheguei até... É Eireli. Alternativa C. A desconsideração da personalidade jurídica por decisão judicial, quando ocorre fraude e abuso de direito contra credores, importa na dissolução ou anulação da sociedade para todos os efeitos. No começo da nossa matéria a gente falou, dissolução é diferente de dissolução, despersonificação, eles podem mudar a palavra, é diferente de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? No segundo momento que a gente está falando aqui, ela continua existindo. A gente só está tirando aquele véu para atingir o sócio, ou o capital e os bens dos sócios, certo? Alternativa D. Ocorre a desconsideração inversa quando é afastado o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigações do sócio quando ele, por exemplo, registra bens pessoais em nome de pessoa jurídica em prejuízo de terceiros. O que é registrar bens pessoais em nome de pessoa jurídica em prejuízo de terceiros? Confusão patrimonial. Confusão patrimonial configura abuso da personalidade, que sim, eu posso pedir tanto a desconsideração da personalidade jurídica quanto a inversão. Por quê? Porque aqui eu estou querendo ir no sócio primeiro, então vai ser inverso. Se fosse normal, se eu estou contra a sociedade, é desconsideração simples. Mas como eu estou falando de uma responsabilidade do sócio, é desconsideração inversa, certo? E aí a alternativa E, só para a gente saber por que não. Desde que comprovada a culpa desta, a pessoa jurídica é responsável pela reparação civil de danos que seus empregados ou prepostos causarem a terceiros no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Onde que está o erro aí? Sim, é independente de culpa. Lembra que nós falamos? Eles respondem, a pessoa responde, a pessoa jurídica responde. O que pode acontecer? Se houve dolo, erro, culpa, enfim, ela pode entrar com uma ação de regresso, mas responder, ela responde. Certo? É correto afirmar. Alternativa A. Os associados devem ter iguais direitos, sendo vedado ao estatuto instituir categorias com vantagens especiais. Sim, previsto no estatuto pode ser. Muito bom. Artigo 55 esse. Bom, e a mesma regra vale para... Aqui ele fala, né? Direitos iguais. A mesma regra vale para a qualidade de associado. Se eu quiser transmitir
A regra do artigo fala, não pode, mas se o estatuto prevê, eu posso sim transferir a minha qualidade associada, certo? E se for omisso? Se for omisso, aí vale a regra do artigo. Não pode, certo? Porque aí salvo previsto, tá certo? Tanto os direitos quanto a qualidade, certo? Letra B. Órgão obrigatório nas associações, a Assembleia Geral tem como competência privativa mínima, prevista no Código Civil, admitir, destituir os administradores e alterar o estatuto. O que vocês acham dessa? Esse detalhe também está dentro dos artigos que eu pedi para vocês lerem em casa, então eu vou ler o artigo para ficar bem claro, porque ele é bem expresso. Compete privativamente à Assembleia Geral. 1. Destituir os administradores. 2. Alterar o estatuto. Esse é o mínimo. Eu posso colocar mais um monte de atribuição? Posso, mas esse é o mínimo. Artigo 59. Compete à Assembleia Geral. Então, o que está errado aí? Eu não posso admitir. Eu só posso destituir e alterar. Certo? Destituir o administrador e alterar o estatuto. Tranquilo? Ai, cara, pegadinha eu admitir. Eu admitir. Chato, hein? Alternativa C. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica constitui exceção ao princípio de sua autonomia patrimonial. O Código Civil, no artigo 50, permite essa desconsideração em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá aparecendo a gente, já tá repetindo tudo de novo. Se a gente fosse fazer a prova hoje, viu? Mas eu tô falando pra vocês, nesse assunto não esqueçam os requisitos básicos, porque eles dão volta, as questões dão várias voltas e cai que não preenche o requisito. Então, geralmente não pode. Essa alternativa tá certa, mas vamos ver por que as outras estão erradas. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela importará, por si só, na atribuição da qualidade associada ao adquirente ou herdeiro. Gente, não tá estranho isso? Esse também é um artigo que ele fala claramente. Eu posso transferir cota, patrimônio, mas isso não significa que eu estou transferindo a minha condição de associado. Artigo 56, parágrafo único. Tá? Se o associado for titular, a transferência daquela não importará. Então aí faltou um não, tá? Ele não transfere, certo? Alternativa E. Para que se possa alterar o estatuto da fundação, é mister que a reforma seja deliberada por unanimidade dentre os componentes para gerir e representar a fundação. Vou parar por aqui, porque não é unanimidade, são 2/3, isso está previsto no artigo 67. Também é um detalhe, artigo 67, inciso 1º, ele fala, preciso de 2/3. Então, não tem como ser diferente e não é unanimidade, certo? Alguma dúvida? Eu não sei. Bom, a gente vai mudar o assunto agora. Que horas são? Estou um pouco perdida.